Nós vamos ler alguns versículos na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, para nós iniciarmos. Então, primeiro, eu quero ler com vocês no capítulo 1, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 32 apenas. Bom? Vamos lá? Diz assim, Romanos capítulo 1, verso 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Agora, no capítulo 2, no versículo de número 3, que diz assim: E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Agora, meus irmãos, lá no capítulo 3, versículo 28, que diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Agora nós vamos dar um pulo lá para o capítulo 8 de Romanos, que diz assim, capítulo 8, verso 16, tá bom? Que diz assim: o próprio Espírito, Romanos 8, 16, que eu estou lendo, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Mais um versículo somente, e aqui a gente encerra essa parte. Lá no versículo, capítulo 8 mesmo, meus irmãos, nesse grande versículo que nós de vez em quando citamos, versículo 30, que diz assim, 8:30, e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Vamos orar? Ó Senhor amado, nós estamos aqui reunidos hoje à noite, Senhor, nessa noite do dia do Senhor, para ouvirmos a sua voz, na exposição, na leitura, na explicação da sua palavra. Ó Deus, nos abençoe. Pedimos que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo bíblico, nos abra o entendimento de cada verso, Senhor, e abra também o nosso coração, ponha a sua palavra e nos edifique para a sua honra e louvor, para o nosso bem em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus. Nós, os que estiverem ouvindo essa transmissão, que vierem ouvir depois a gravação também, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, hoje nós estamos fazendo um domingo um pouquinho diferente. Estamos realizando a ceia do Senhor à noite, e todas as ceias eu tenho trazido para vocês uma série só para os cultos da ceia, que é sobre o Evangelho de Jesus Cristo, né? E hoje nós estamos completando aqui, vamos dizer assim, os estudos de hoje à noite. Fizemos de manhã, fizemos à noite sobre a mesma série. Vamos agora completar dessa ceia com esse segundo estudo.
E nós temos estudado nesses últimos domingos de ceia a respeito da santificação, o Evangelho e a santificação. E eu tenho explicado para vocês, meus irmãos, que sobre a santificação, nós precisamos pensar que a santificação, quem não é santificado, não é salvo. A Bíblia diz que, já tenho citado para vocês esse texto, inclusive está em Hebreus, sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus diz mesmo também que pelos frutos se conhece a árvore, e que aqueles que não vivem uma vida santa, por mais que possam professar o cristianismo, ou até mesmo temor a Deus, Jesus vai dizer no último dia, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Então, a santificação, quem não tem santificação, quem não vive uma vida santa, não morará com o Senhor, né? Então, a Bíblia, ela mostra isso claramente. Porém, irmãos, essa santificação, ela é no Evangelho. Ela não pode ser alcançada por outro meio, a não ser em Cristo Jesus. Então, exatamente, vejam, o que acontece? Uma coisa até que eu nem falei, penso que nem falei, enfatizei esses últimos estudos, mas quando Adão caiu, ele se tornou ímpio, rebelde a Deus. E é claro que em Cristo Jesus essas coisas vêm para serem mudadas, para que nós, em vez de ímpios, nós nos tornemos piedosos, para, em vez de rebeldes, nós nos tornemos pessoas submissas a Deus e nós vivamos uma vida de santidade. Então, o Evangelho de Jesus vem para fazer isso. Mas existem, irmãos, como eu tenho falado para vocês, duas abordagens erradas sobre a santificação. Primeiro, é do capítulo 1 de Romanos, daquelas pessoas pagãs que não vão em igreja nenhuma, não têm religião, não se importam com isso, e que simplesmente, desprezam o assunto da santificação e se entregam totalmente aos seus pecados e às suas maldades. Então, são pessoas que, como ele descreve aqui no capítulo 1, elas vão cada vez mais e mais e mais piorando na sua vida, na sua moral, na sua prática. Eles não se importam nem um pouco, meus irmãos, com a questão da santificação. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é daquelas pessoas que procuram a santificação por meio da sua religiosidade, capítulo 2, e entendendo assim que, olha, eu vou ser santo para que eu possa, então, agradar a Deus e ganhar minha salvação. Se sentem justas e buscam essa salvação em si mesmas, pelas suas obras, pela sua justiça. Então, essas são as duas maneiras erradas de lidar com a santificação. Ou desprezar a santificação, a santidade, como o pagão faz, ou tentar tomar a santidade como uma salvação pelas obras, entendendo que, na medida que nós vamos sendo santos, nós vamos alcançar a salvação de Deus. Não é nada disso. O caminho do Evangelho não tem nada a ver com essas coisas. O Evangelho é aquela mensagem que diz o seguinte: olha, o ímpio, aquele que despreza Deus, o pagão, ele pode desprezar Deus, mas virá sobre ele o juízo de Deus. Sobre o religioso que tenta a salvação pelas obras, exatamente porque as suas obras não lhes trazem justiça alguma, também vão se perder, se tornam hipócritas, dizem para não adulterar, mas adulteram, dizem para não roubar, mas roubam, ou seja, são hipócritas, e essas pessoas também não serão salvas. A única maneira da salvação, então, irmãos, e da verdadeira santificação é em Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos justifica, ele nos traz salvação pela graça. No momento que nós olhamos para ele, confiamos nele, nós somos salvos gratuitamente. Mas não somente isso é a doutrina da justificação. Mas nós também morremos para o pecado em Cristo Jesus e ressuscitamos para Deus em Cristo Jesus. Somos sepultados em Cristo, morremos, somos sepultados e ressuscitamos em Cristo Jesus, de maneira que agora nós devemos crer nisso, estamos livres do domínio do pecado. E aí Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. A santificação, então, está enraizada na cruz de Jesus Cristo. A santificação, ela vem também, temos dito, com a justificação. Aquele que é justificado verdadeiramente será santificado. Só que a justificação é um ato, e a santificação é um processo para toda a vida. E nós temos visto também que essa santificação, portanto,
ela não produz a justificação, mas ela vem na vida daquele que é justificado. A justificação é pela graça, totalmente de graça. E observamos também, irmão, nos estudos anteriores, que essa santificação, ela é, na verdade, uma expressão de gratidão, de amor a Deus, de alegria no Senhor, de prazer no Senhor, por causa de tudo aquilo que Ele fez a nós. Nós lemos hoje, no início do culto, o Salmo 116, que é um salmo tão bonito, irmãos, que o salmista começa dizendo assim, né? Eu amo ao Senhor. E ele diz assim, o que darei? Porque eu amo ao Senhor, porque Ele me salvou da morte. E ele diz assim, o que darei por tantos benefícios? Ele diz, o que eu darei? Eu vou cumprir os meus votos, eu vou me reunir com o povo de Deus, eu vou louvar o Senhor. Então, é esse sentimento de gratidão do crente. O crente sabe que foi salvo totalmente pela graça, e ele ama a Deus, e agora ele quer viver para esse Deus. Mas veja, não é como religioso, tentando se salvar, é porque ele crê que somente Jesus salva, que ele já foi salvo, é de graça, e ele é alegre, é feliz em obedecer à vontade de Deus. E aí nós vimos, meus irmãos, também, estou só fazendo uma recapitulação breve, e nós vimos hoje de manhã, no culto desta manhã, que a santificação também significa que nós estamos mortos para a lei. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim, olha, a lei vem para nos impor a vontade de Deus e dizer assim, faça isso. Só que como nós somos pecadores carnais, e a nossa natureza, Paulo diz, é inimiga de Deus, a lei, ela não consegue nos ajudar. A lei é boa, a lei é santa, Paulo diz em Romanos 7, mas nós somos pecadores. Então, nesse sistema, o que acontece? Nós não conseguimos. Nós podemos nos esforçar para ser santos, mas nós não conseguimos. Porque a nossa natureza, ela é contrária à lei de Deus. Então, nós, na verdade, a lei nos condena. E aí Paulo diz, olha, mas há uma boa notícia, porque também na cruz de Jesus, nós estamos livres desse sistema. Nós também morremos para a lei nesse sentido. Nós agora morremos para esse sistema de tentar obedecer a lei de Deus pela nossa força, e nós somos agora em Cristo Jesus, morremos para a lei nesse sentido, e ressuscitamos para Deus, no sentido de que agora nós vamos obedecer a lei, não mais pela nossa força, mas pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo vem exatamente para fazer o que nós não podemos fazer. Então nós temos aqui a lei, o nosso eu, e o Espírito Santo. No sistema somente da lei, é o nosso eu e a lei. E o nosso eu é contra a lei. Mas Jesus nos liberta disso. Não podemos ser salvos assim e ser santificados assim. Então, em Cristo nós somos justificados, e em Cristo nós somos libertos desse sistema, e em Cristo nós temos agora um terceiro elemento aí nessa relação, o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem ao nosso eu, transforma o nosso eu, e nos faz obediente à lei. Então, é isso a santificação. A santificação não é pelo nosso esforço, mas é pelo poder do Espírito Santo que nós temos quando nós somos cristãos, nós somos crentes verdadeiramente. Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós lemos hoje de manhã, que aquele que não tem o Espírito não pertence a Deus, mas aqueles que têm o Espírito, esses realmente vão ser santificados. Então, qual é a conclusão de Paulo, Romanos capítulo 8? Ele diz assim no versículo 12, de maneira, irmãos, que somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Ele está dizendo assim, vocês não devem mais à carne. Se vocês são crentes em Cristo Jesus, vocês já morreram para o pecado, vocês já morreram para aquele sistema da lei, que é pelo esforço de vocês, agora vocês são novas pessoas, Jesus já libertou vocês, creiam nisso. Romanos 6, ele diz, considerem-se mortos para o pecado, entregue os seus membros a Deus. Romanos 8, ele diz, vocês não devem mais nada à carne, digam não para a carne, vocês têm o Espírito Santo, vivam uma vida de santidade. Santidade, então, é isso, irmãos, é em resposta a todas essas verdades do Evangelho, que Jesus já me justificou, eu já sou salvo nele, que Jesus já me libertou do pecado na cruz, que Jesus já me libertou da lei também, desse sistema do esforço de obedecer à lei, e de que agora eu tenho o Espírito Santo, e que, portanto, a minha responsabilidade, santificação tem a ver com a minha responsabilidade, é eu agora procurar, crendo nessas verdades, viver em obediência à lei de Deus, e eu vou conseguir, diz a palavra, se eu sou um crente, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou conseguir, porque
essa é a promessa. Então, meus irmãos, todas essas coisas nós temos falado aqui, só que hoje eu quero tratar de mais um aspecto a respeito da santificação. Veja, eu li com vocês alguns textos que falam sobre o juízo de Deus. Mas eu convido os irmãos agora, nós lemos novamente Romanos capítulo 8, versículo 30. Vocês sabem, são testemunhas que na nossa igreja, tantas vezes nós já falamos nesse versículo 30, mas eu gostaria agora de falar mais uma vez em relação à santificação e à glorificação. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 30. Ele diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Irmãos, vejam, no esquema da história bíblica, nós temos aqueles grandes acontecimentos que várias vezes também em outras pregações eu já falei para vocês. Vocês vão lembrar. Já falei muitas vezes aqui, vocês vão lembrar. Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção, nós temos a consumação. Então, quando você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é isso que você tem. Por isso que foi escrito por vários autores, mas é um livro só, é o livro do Espírito Santo, contando essa história. Então, Deus criou o mundo bom e o homem perfeito, mas o homem caiu. Aí Deus traz a salvação, a redenção na pessoa do seu Filho, para essa humanidade. Mas isso ainda tem que acontecer algo final, que é a consumação. O que é a consumação? É quando Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Visivelmente, esse reino ainda não é visível. Vocês saíram da casa de vocês agora, vocês viram um monte de manifestação de pecados. E vocês sabem que o pecado também está dentro de nós ainda, mesmo nós cristãos. Isso significa que Jesus ainda não reina visivelmente. Ainda não há um reino visível de Cristo, mas virá esse reino visível. Então, esse mundo é um mundo em que existe pecado. Mas vai chegar um momento em que Jesus vai voltar e ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que Jerusalém vai descer. Olha só que coisa, que imagem, né? A Bíblia diz que Jerusalém vai descer do céu e Jesus vai reinar sobre todo o universo, e o pecado, os ímpios, Satanás vão ser lançados no inferno, e ele vai reinar com seu povo num reino de justiça, de paz perfeitas. Então, meus irmãos, isso é a consumação. E é isso que o apóstolo Paulo, ele chama aqui de glorificação. Se vocês forem voltar um pouquinho os seus olhos para os versículos anteriores, versículos que eu li também com vocês no início, observe comigo a partir do versículo 16, por gentileza. Observe o que diz o versículo 16. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o que, irmãos? Glorificados. Então, ele está falando da consumação. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha que coisa. E nós vamos ser glorificados. E agora nós padecemos. Esse momento é um momento de padecimento, por isso que você sofre. Por isso que a igreja sofre, por isso que nós temos as dores dessa vida, e por isso que a igreja padece nesse mundo. Mas vai encerrar isso aí. Então ele diz no versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, olha aí, com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Está falando da esperança cristã. E ele atrela a esperança cristã com a glória. Ele fala muitas vezes em glória aqui, vocês perceberam? Ele está dizendo assim, olha, e ele diz até que a criação toda está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso, irmãos? A manifestação dos filhos de Deus é que a igreja vai se manifestar, o reino de Deus vai se manifestar, o reino de Jesus vai se manifestar num novo céu, numa nova terra. Isso ainda não aconteceu. E ele diz que toda a criação está aguardando, e ela geme enquanto isso não acontece. E nós também gememos. E ele está dizendo assim, mas virá essa glória. Meus irmãos, esta é a expectativa do Evangelho e a visão do futuro do Evangelho e dos cristãos genuínos. Os cristãos genuínos, eles são, por isso que a Bíblia vai falar, por exemplo, em Romanos capítulo 11, que os cristãos são peregrinos, peregrinos. Eles não montam casas, claro que isso é uma ilustração, tá? Não é literal, né? Você pode ter uma casa, você tem que ter uma casa nesse mundo, claro, bem construída, né? Mas aqui é uma ilustração no sentido que a vida deles é como um viajante que não faz uma casa muito bem construída, com fundamento, como se ele fosse morar ali para sempre, porque ele não mora ali para sempre. Ele é um peregrino. E o peregrino, o que é? É alguém que está só passando por um país, indo em direção a outro país. E, portanto, ele faz tendas. A grande ilustração disso são os patriarcas. Abraão, por exemplo. Abraão, ele construía, ele fazia ali a instalação de uma tenda, porque ele era um peregrino, em direção à cidade, em direção à terra prometida. Inclusive, Abraão mesmo nunca tomou posse, mas tudo isso é uma ilustração para dizer o seguinte, olha, nós vamos chegar nessa cidade, nessa terra. Então, não convém que nós estabeleçamos aqui uma casa muito bem construída, como se essa fosse a nossa morada, porque não é. Nós somos peregrinos. O que eu quero dizer para os irmãos é que no versículo 30, quando o apóstolo Paulo diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, olha só. E aos que chamou, a esses também justificou. Que aí nós sabemos o que é, né? Vocês que já são da igreja há tantos anos sabem, já ouviram tantas pregações em que nós explicamos que é o chamado eficaz, quando o Espírito Santo nos chama, nos transforma, nos dá fé, nos dá arrependimento. A justificação acontece quando exatamente o Espírito Santo nos chama, porque nós cremos no Senhor Jesus. Mas nós ainda vamos ser glorificados. Isso ainda não aconteceu. Mas Paulo já colocou uma coisa certa. Ele glorificou os que já foram justificados. Mas o que ele está querendo mostrar aqui, irmãos, que a santificação é isso. É isso. Nós estamos buscando, caminhando em direção ao céu, em direção à glória eterna, à nova cidade. E João vai dizer na sua cartinha, lá no capítulo 3, eu vou só ler aqui, você não precisa ler não, mas eu vou ler porque é muito interessante também. Aqui, 1 João capítulo 3, João diz assim, ele fala assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Porque o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha o que ele fala. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Está falando do futuro. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem é esse Ele? Jesus. Seremos semelhantes a Ele. Porque, assim como é, o veremos. Então ele está falando isso aqui, olha.
Vocês olham para mim, eu olho para vocês, e nós estamos enfraquecendo, irmãos. Nós estamos enfraquecendo. Nós mesmos já somos fracos. Mesmo vocês, jovenzinhos, nós somos fracos. E nós estamos enfraquecendo. Nós estamos envelhecendo. Nós adoecemos. Existe como que a marca do pecado no nosso corpo e no nosso ser. De maneira que está lá a fraqueza, a doença, a velhice. Existe uma mancha. Existe uma corrupção, algo desfigurado que o pecado causou no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas faculdades, no nosso sentido, tudo. Tudo foi afetado. Então nós perdemos a glória. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, perdeu-se essa glória. E toda essa glória que o mundo diz aí, que o mundo busca, que o mundo valoriza, sabe onde vai acabar? Não vai acabar lá no túmulo. Então tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Mas existe uma glória verdadeira, que é a glória do céu, que é a glória do reino de Deus. E o apóstolo João está falando aqui, quando ele se manifestar, nós seremos como ele. Que coisa maravilhosa. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que ressuscitou, né? Ele é o cabeça nosso, inclusive em relação à ressurreição. E aí João diz que sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E aí ele fala uma coisa impressionante no versículo 3, irmãos. Preste bem atenção nisso. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então ele está dizendo assim, que essa esperança da glória nos santifica, nos purifica. Aqueles que estão indo para o céu se purificam, porque o céu é lugar de quê, irmãos? De pureza, de santidade, de amor a Deus, da glória de Deus. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nesta mensagem de hoje, é que aqueles que não são crentes, eles não se purificam porque eles não têm essa esperança de um reino vindouro, de glória e de pureza. Eles são daqui mesmo. E aqui é o quê? Pecado, irmãos. Pecado. Impureza. E eles amam as coisas daqui. Mas aqueles que têm esperança, aqueles que estão pensando e meditando muito no céu e na glória vindoura, e que estão construindo as suas tendazinhas aqui e andando, peregrinando, eles vão se purificando. Porque eles buscam um reino glorioso, e o reino glorioso é um reino puro. Talvez eu possa ilustrar assim, quando alguém vai encontrar uma pessoa importante, ele não vai de qualquer jeito, vai? Ele procura se arrumar, ele procura, aí tem, né, os protocolos, as regrinhas, vamos dizer assim, de um encontro, de uma solenidade, quando você vai encontrar alguém importante, um governador, um presidente, você vai estar diante de um juiz, por exemplo, você se prepara, você não pode chegar de qualquer jeito. Então, talvez isso ilustre esse aspecto, irmãos. A Bíblia está dizendo que nós fomos destinados para o céu. E a glória do céu, e essa esperança nos purifica hoje, nos santifica hoje. Então, quanto mais eu sou consciente dessa glória, mais eu vou crescendo em santidade. E também posso dizer que o contrário é real também. Quanto mais eu me santifico, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou esperando a glória vindoura. Mais eu vou sendo um peregrino. Então, isso é santificação. A santificação, portanto, nós vamos daqui a pouco participar da ceia do Senhor, e a ceia do Senhor, todo domingo da ceia, e eu vou fazer isso também hoje, nós lemos que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, que eu recebi e também vos ensinei, que Jesus, na noite que foi traído, aí ele conta, né, tudo, estabeleceu a cerimônia, lá atrás, passado, mas ele diz assim, Jesus falou, né, que devem fazer isso até que Jesus volte.
Então a ceia, ela olha para trás, mas ela não fica lá atrás, ela é cheia de esperança, ela nos liga com o céu. Ela diz assim: vocês vão um dia cear com o Senhor na glória. Então a ceia, ela está todo o tempo dizendo assim: esperem o céu, esperem o céu, esperem o céu. E é isso que nós fazemos aqui todos os domingos. E durante a semana, vocês só ouvem mensagens daqui do mundo, meus irmãos. Mas eu, como pastor, quando eu chego aqui para pregar para vocês domingo, o que eu tenho que falar para vocês? Do céu. Eu tenho que falar do reino de Deus, eu tenho que falar de Cristo, eu tenho que falar das coisas espirituais que vocês não ouvem na semana. E vocês têm a obrigação de ler as suas Bíblias para procurar conhecer cada dia mais esse céu e essa glória e essa esperança. E eu tenho aqui que trazer todos os domingos. Então, isso vai nos tornando pessoas cada vez mais conscientes do que Jesus Cristo fez por nós no passado e da esperança que nós temos para o futuro. De maneira que quem tem essa consciência vai procurar e vai dizer assim: eu não posso viver no pecado. Eu já fui liberto lá atrás. E eu sou cidadão do céu. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que viver uma vida santa, porque meu Deus é santo, porque o reino dele é santo e porque eu amo as coisas de Deus. E é isso que é santificação também. A santificação, ela olha para trás, ela está enraizada no que Jesus fez lá atrás, mas ela também olha para frente e diz assim: eu tenho que ser santo, para que quando Jesus voltar, eu esteja puro na presença dele. Porque eu não posso me apresentar diante dele impuro, porque eu amo a ele e eu quero estar com ele muito em breve. Então é isso, santificação é isso, irmão. Santidade é isso. Agora, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Eu disse para vocês que existem 3 caminhos para a santificação. 2 humanos e falsos e um verdadeiro, que é de Deus. O primeiro caminho, tenho falado já várias ceias do Senhor sobre isso, é o caminho do pagão, que ele despreza a santificação. E o outro caminho errado é o caminho do religioso, que usa a santificação, tenta ser santo pelo seu próprio esforço e quer alcançar a salvação pela santificação. E o caminho do evangelho é o caminho da cruz, enraizada na cruz de Jesus, que nós já fomos justificados, nós amamos a Deus, e que Jesus já nos libertou, já nos deu o Espírito Santo, e que agora, e estou falando para vocês, nós temos esperança de vida eterna, estamos indo para a glória eterna, e vamos procurar nesta vida sermos santos. Agora, vamos pensar nos 2 caminhos errados, no sentido do futuro. Eu queria que vocês pensassem o seguinte, meus irmãos: o que um homem e uma mulher pagão é aqueles que não, vamos colocar no nosso contexto hoje, né? Tenho dito isso para vocês também. Uma pessoa que não vai em igreja nenhuma, não pensa em igreja, não frequenta cultos, não pensa em Deus. Ela se diz talvez ateia ou cética, ou assim, sabe? Que não quer saber mesmo de religião. Diz assim: a religião tudo é igual, tudo é bando de hipócrita, eu não quero saber disso. E eles se dedicam aos seus pecados e não se importam com Deus. O que uma pessoa dessa espera do futuro? O que uma pessoa dessa espera do futuro? Queria que vocês pensassem um pouquinho comigo hoje à noite nisso. Segundo lugar, o religioso, aquele que vem para a igreja, aquele que é dedicado a uma religião cristã ou outra religião, mas ele não é um cristão mesmo, não é alguém do evangelho. Ou seja, Romanos 2, é aquele que tenta se salvar pelas suas obras. Eu faço a mesma pergunta: o que essa pessoa pensa em relação ao futuro? O que tem lá no futuro, meus irmãos, de todos nós? Todos nós. Vamos olhar aqui o texto que eu li dá pouquinho na leitura do culto, Hebreus capítulo 2. Olhe comigo, por favor. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Versículo 14. Diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É isso. Desde que Adão ouviu Satanás, e a humanidade toda em Adão ouve o diabo, o que o diabo é? Mentiroso, e o diabo leva os homens ao quê? Ao pecado. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, por isso que o texto está dizendo o seguinte aqui: existe o império da morte, existe o império da morte, existe aquele que tem o império da morte, que é o diabo. Então, entrou o diabo em Gênesis 3, junto com o diabo veio a morte, porque o diabo é o tentador. Então, é isso que está no futuro. Olha só, irmãos. O versículo 15 diz: livrar-se todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É isso que tem para o futuro. Medo da morte. A morte é terrível. Preciso lhes dizer. E é isso que tem lá no futuro, a morte. Mas o texto está dizendo que Jesus nos livrou desse medo. Não é maravilhoso isso? Porque ele se tornou homem como nós e ele morreu para nós não morrermos. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele diz assim no versículo 17, olha: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Ele está dizendo, por isso que ele se tornou homem, porque afinal de contas os pecadores são o quê? Homens, e Jesus veio salvar homens. Então ele se tornou homem para morrer pelos homens e nos trazer misericórdia e se tornar o sumo sacerdote que nos salva, que dá o seu sangue para que nossos pecados sejam expiados, irmãos, e nós não tenhamos mais medo da morte, porque o salário do pecado não é a morte, mas em Cristo Jesus nós temos vida eterna. No versículo 18 ele diz, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, Jesus é tudo que nós precisamos, e é todo suficiente. Ele é a esperança eterna. Por isso que eu falei para vocês da glória. Por que nós vamos para a glória? Por que nós temos esperança de vida eterna? Por causa dele. Mas quem está fora de Jesus Cristo, é isso que tem lá na frente, olha. A morte. É isso que está lá no futuro. A morte. Mas a morte, existe 3 tipos de morte nas Escrituras, vocês sabem, né? Existe a morte. Morte sempre é separação. Separação de Deus. Morte que? Espiritual. Todos estão mortos, naturalmente, nesse sentido. Estão separados de Deus. Quando creem em Cristo Jesus, são ressuscitados, quer dizer, são reconciliados com Deus, são vivificados. Mas existe a morte física, que é o fim desta existência aqui. Mas existe a terceira morte, que é o juízo. É o juízo final. É a condenação eterna. É o inferno. A Bíblia fala de todas essas coisas. Então, o que as pessoas têm lá na frente, irmãos? As pessoas sem Jesus Cristo. Isso envolve Romanos capítulo 1, o ímpio, que não está nem aí para a santidade, que não se importa mesmo com Deus. O que o ímpio tem lá na frente? Ele já está morto espiritualmente. Ele vai morrer fisicamente. E quando o juízo final vier, ele será o quê? Condenado. Vamos olhar então para o capítulo 1 de Romanos. É isso que Paulo diz no último versículo do capítulo 1. Preste atenção sobre o pagão, sobre este homem e esta mulher que não estão em Cristo Jesus. Paulo diz assim no versículo 32, ele diz assim, olha, observe, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que estas coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Ele está dizendo o seguinte, olha, é isso que eles terão sobre si, porque eles desprezam a Deus e desprezam a santidade, e diz assim, pouco me importa, eu vou pecar mesmo, aí eles se entregam, aí depois Deus mesmo na sua ira os entrega ao seu coração.
Aí Paulo diz assim, olha, porém, eles sabem, no ser deles, dentro deles, que virá o juízo. Como é que eles sabem? É porque Deus deu a eles a consciência. Ele vai falar lá no capítulo 2. Todos têm, todo ser humano sabe, irmãos, pode negar isso, pode afogar isso, mas sabe que um dia terá que prestar contas com Deus, que haverá um juízo final. Mas o que é que eles fazem com isso? Eles afogam isso. Eles afogam isso. No versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, o que essas pessoas fazem, irmãos? Elas dizem assim, há nelas uma consciência de que haverá o juízo e de que as ações delas, de que a vida delas, finalmente, fatalmente, as levará ao juízo de Deus. Mas elas o que elas fazem com isso, com essa informação, com esse saber delas? Elas simplesmente fazem assim. Elas continuam fazendo as coisas erradas. Elas continuam pecando. E elas se agradam dos que pecam com elas. Então você tem aqui, se eu tivesse um quadro aqui assim, eu colocaria assim, juízo final, ou colocaria assim, todos sabem que terão que prestar contas dos seus atos a Deus. Esse é um saber geral, total, da humanidade inteira diante de Deus. Mas o que o homem faz com essa informação, com esse saber? Ele afoga, continuando a pecar, e ainda aplaude os outros que pecam com ele. Não é? Esse é o homem que vai se degradando moralmente e então, de repente, vem a morte física. E de repente eles estão perdidos. Mas eles passam a vida inteira afogando isso, negando isso e aplaudindo nos outros a mesma negação. Então, o que é isso, irmãos? É uma espécie de negacionismo espiritual. É um negacionismo. E o religioso, ele faz o quê? O que o religioso faz? O religioso faz rigorosamente a mesma coisa. Porque vamos ler o capítulo 2, a partir do primeiro versículo agora. Acompanhe comigo. Portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Vamos parar por aqui assim. Agora está falando do religioso. O religioso é aquele que aponta o dedo para o pagão, assim, aponta mesmo assim, diz assim, olha que coisa feia, olha que coisa imunda os pagãos fazem. Né? Só que quando ele está apontando o dedo, na verdade, é isso que está acontecendo. Ele diz assim, julgas os que fazem tais coisas, fazendo-as tu. É assim, é uma máscara de religiosidade que aponta para o outro, enquanto ele mesmo continua fazendo as coisas que o outro está fazendo. É o religioso hipócrita. Só que Paulo diz assim, tu julgas que tu vais escapar do juízo de Deus por causa disso? Ah, mas olha o que aquela pessoa está fazendo, ela é terrível, pecadora. Enquanto tu mesmo continuas nos teus pecados, julgas que vais te livrar do juízo de Deus por causa disso? Você percebe, irmão, que o religioso também está em negação? O pagão está em negação, porque há uma informação dentro dele, Paulo diz, que virá o juízo e ele não se importa, ele continua fazendo, dá aplaude o outro que faz. E o religioso se desculpa assim, mas olha, é verdade, o outro está fazendo errado, isso é muito errado, isso merece o juízo de Deus, só que ele mesmo também faz. Mas ele pensa que ele vai se livrar do juízo só porque ele está apontando o dedo para os outros, só porque ele está se achando o justo, quando na verdade ele é um hipócrita.
E ele acha que ele vai escapar do juízo de Deus. Mas Paulo diz, não, não, não. Por quê? Porque, hipócrita, tu não te arrependeste. Vamos ler o versículo 4, em que ele diz assim, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Ou seja, Deus está dando tempo, irmãos. Eu não sei se vocês ouviram, eu fiz uma aula sobre a longanimidade de Deus sexta-feira, eu quero convidar vocês a ouvirem, está lá no canal da igreja, tá? Se não ouviram, vão lá, irmãos, e ouçam a aula sobre longanimidade de Deus. E o que é longanimidade de Deus? É que Deus não traz logo o juízo, gente. Deus espera. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus dá o pão, Deus dá as bênçãos, Deus espera. Isso é um convite divino ao arrependimento, diz assim, arrependa-se, pecador, dos seus pecados. Mas o que o pecador faz? Ele não se arrepende, ele continua. Paulo está dizendo, tu desprezas a misericórdia de Deus. Tu desprezas a riqueza da sua bondade, da sua paciência, da sua longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. E ele diz no versículo 5, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Então ele está dizendo assim, olha, o religioso está fazendo isso. O moralista, o religioso está fazendo isso. Ele aponta o dedo para os outros, enquanto que ele mesmo faz, e ele não se arrepende, abusando da paciência de Deus, abusando da longanimidade de Deus, até que então vem o juízo. Então, o pagão ele vive em estado de negação. Ele sabe que vem o juízo, mas ele nega. O religioso hipócrita, ele vive no mesmo estado de negação, só que de uma outra maneira. Uma maneira em que ele se encobre ali a sua falta de arrependimento. Na hipocrisia dele. Meus queridos irmãos, eu quero colocar para vocês o seguinte. Porque um pagão nega o juízo, ele permanece no seu pecado. Porque o outro religioso nega o juízo, encobrindo apenas o seu pecado, com a hipocrisia, ele permanece no seu pecado. Mas o homem e a mulher do Evangelho, vocês estão percebendo a diferença? Eu quero que vocês percebam o contraste dessas coisas. Porque por isso que eu apresentei primeiro para vocês o cristão. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Aqueles que têm essa esperança purificam-se a si mesmos. Então, a esperança de vida eterna, enraizada na cruz de Jesus, leva à santificação. Mas o paganismo e a religiosidade falsa, que não está enraizada na cruz de Jesus, e que não tem esperança de vida eterna na cruz de Jesus Cristo, afoga a consciência de que virá um juízo e permanece nos seus pecados até que finalmente morra e vá para o inferno. É isso que as Escrituras nos ensinam aqui. Vejam, em relação ao futuro, um homem cristão olha o futuro com esperança na cruz de Jesus, sabendo que virá um juízo e sabendo que toda a esperança dele está no advogado chamado quem? Jesus Cristo. Ele espera apenas no sangue de Jesus. Ele espera apenas nessa obra maravilhosa que Jesus morreu por ele para que ele possa chegar nesse juízo em paz com Deus. E ele tem esperança de vida eterna. Ele quer morar com Deus. Ele ama Deus. E por isso aqui ele vive em santidade, porque ele pertence a esse reino. Mas os outros dois irmãos, os outros dois são negacionistas. Os outros dois vivem em estado de negação. Os outros dois, eles vivem no estado de autoilusão. Tentando esquecer, tentando se salvar, ou tentando, como é o caso do pagão, esquecendo totalmente a questão da salvação e do juízo, se entregando mesmo, se afogando mesmo nos seus pecados, afogando o sentimento, a consciência de que haverá um juízo, ou como é o religioso,
negando que a sua hipocrisia não adianta nada e que ele precisa urgentemente da salvação pela graça em Cristo Jesus. Mas ele tenta se salvar na sua hipocrisia, ele nega o juízo vindouro. Ele também está em estado de negação. Eu queria que vocês que estão aqui hoje à noite, com toda sinceridade, pensassem em que situação vocês estão. Coloquei para vocês essas três coisas. Coloquei para vocês essas três visões de futuro, vamos dizer assim. Na verdade, são só duas. Um nega e o outro não nega. Ele sabe que vem um juízo, mas ele está ancorado na rocha que é Jesus. Que nós que estamos aqui, todos nós, possamos olhar para a cruz de Jesus como a nossa esperança. Confiar em Jesus para a nossa justificação. E por amor a Ele, confiando também na cruz que nos libertou do pecado, vivemos uma vida de santidade, esperando a vinda do reino de Deus. Que assim seja. Bem? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Senhor da glória, nós temos nesse estudo de hoje à noite, Senhor, tratado desses assuntos tão solenes que tratam de nossa relação contigo, que tratam da nossa relação com o vindouro juízo de Deus. E que falam também, Senhor, da cruz de Jesus como a nossa única esperança. Ó amado Deus, conceda que todos nós aqui estejamos ancorados, estejamos firmados na rocha que é Jesus Cristo em sua obra salvífica na cruz do Calvário, morrendo por pecadores, justificando-nos diante do Pai Santíssimo, nos libertando dos nossos pecados e nos preparando para o céu. Senhor, que todos aqui possam estar com a sua fé firme em Jesus, sendo santificados. Faz essa obra, Senhor, na vida da nossa querida igreja. Nós que estamos aqui, os irmãos que hoje não estão aqui. E faz também esta obra na vida de todas as pessoas que conhecemos, que amamos, inclusive aquelas que ainda não te conhecem, ou que talvez sejam falsos religiosos, falsos cristãos. E abençoa também cada pessoa que estiver ouvindo essa transmissão, que vier ouvir depois a gravação, Senhor. Ó Deus, nosso Pai, opera a graça, a esperança de vida eterna sobre os nossos corações, pelo Espírito Santo, Senhor, ancorados e firmados na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E nos santifica assim, e nos enche de alegria e de esperança do Senhor. Que assim seja. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu lhes convido agora a vocês a abrirem seus livros, vamos passar para a ceia do Senhor, em 1 aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Deixa eu encerrar a transmissão.